Paz, amados. Vamos estar hoje falando um pouco mais sobre a palavra de Deus. E hoje nós vamos estar ministrando e meditando em cima do livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Amém, amados? Vamos estar orando. Livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, diz assim: E lhes disse, ele ali está falando com os discípulos, tá? Mas para quem não conhece ainda, acredito que todos conheçam, mas Jesus tinha acabado de um sermão, estava atravessando de um lado para o outro, onde eles estavam dentro do barco e Jesus estava com os 12, tá? No versículo 35 diz assim: Ele lhes disse, aquele dia sendo já tarde, passemos para o outro lado do mar, e despedindo a multidão, levaram consigo como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E se levantou uma grande tempestade de vento, que jogava as ondas sobre o barco, de tal maneira que já se enchia de água. E eles estavam na popa, dormindo sobre uma almofada. E o despertaram, dizendo-lhes: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E cessando o vento, houve grande bonança. E lhes disse: Por que estão assim amedrontados? Não tendes ainda fé? E temeram com grande temor, e diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos estar orando, amados? Deus, nesse momento, te louvamos e agradecemos teu nome e lhe pedimos, Pai, ser conosco e fala conosco da maneira que o Senhor desejar, Deus. Use-me, ó Pai, e que nada venha impedir da tua palavra chegar a quem quer que seja. Te louvamos e engrandecemos teu nome em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos lendo aqui o livro de Marcos, do capítulo 4, versículo 35 ao 41. Nesse livro, como eu já falei, Jesus tinha acabado de proferir um sermão, ele estava do mar para atravessar para o outro lado, e ele adormeceu. Então, durante toda a tempestade, enquanto todos eles estavam desesperados, como nós já lemos aqui, Jesus ele dormia no barco. Então, enquanto todos pensavam ser o fim, Jesus dormia no barco. Eles estavam assim, querido, por não entender que com Jesus não tem como morrer. Quando ele acorda, está lá no versículo 39, nós podemos ler lá no versículo 39, ele repreende o vento e manda que o mar aquieta-se. Fala para o mar: aquieta-se. Imediatamente chega a bonança. Eles não tinham entendido algumas coisas naquele momento. Uma delas é que Jesus disse que eles iriam para o outro lado. Ele não volta atrás com a sua palavra. Se Jesus fala que algo vai acontecer, queridos. Eles não tinham que estar desesperados, eles não tinham que estar descansando, eles tinham que estar descansando junto com ele. Eles já conheciam, eles viviam
Eles sabiam que tudo que Jesus falava se cumpria. Mesmo assim, eles se desesperaram. Querido, na palavra diz que Jesus estava deitado numa almofada, na polpa do barco. Polpa é o lugar de controle do barco. Nós temos militares aí da Marinha que podem dizer isso, é onde fica o controle do barco. E mesmo dormindo, ele estava no controle de tudo. Eu não sei como você está passando, não sei qual é o seu problema, eu sei também de hoje, algo que possa ter acontecido hoje, ou na sua vida, na minha vida, mas nós temos que ter essa certeza, que meio a esse mar revolto, ele está no controle. Foi ele quem me deu o destino, foi ele quem te deu um destino, então nós temos que ir. Não interessa se meio a esse caminho, amado, o vento, a tempestade, seja o que for, ela vier sobre nós. Se foi ele quem mandou, você vai chegar, eu vou chegar. Deixa nossos sonhos, o nosso caminho seja os mesmos de Deus. Então, acredita, eles vão se realizar. Eu sei que é complicado nós olharmos em meio a essa pandemia, o caos que o mundo está passando. Pô, mas ainda vai se realizar, eu vou conseguir vitória? Vai, se foi Deus que mandou, se Ele falou que você vai chegar, querido. Mesmo que tudo diga não, basta acreditar, apenas acredite, o resto é com Ele. Para que isso tudo aconteça, basta que nós venhamos a permanecer ao lado dele, permanecer sob o controle dele. Aí nós vamos chegar a uma outra coisa que eles não perceberam, uma segunda coisa que eles não perceberam é que Jesus está no barco, ele deu destino e até mesmo a tempestade se submete a ele. Querido, como eu já falei, vento, tempestade, o mal, o fogo, a falta de dinheiro, de emprego, tudo que você possa pensar que esteja acontecendo na sua vida, tudo isso se submete a ele, pois ninguém está acima de Deus. Quando ele fala, querido, até o jumento, como nós estamos lá com Balaão, ele obedece, a sarça ela queima lá com Moisés, a figueira, o passo, o lírio, tudo está natureza, tudo está debaixo da autoridade de Deus, e que ele usa o que for preciso e vai usar para que você chegue do outro lado, para que eu venha chegar também do outro lado. É que nós ainda entendemos que ele é mais poderoso. Às vezes nós sabemos, mas às vezes nós esquecemos que ele é mais poderoso do que tudo. Ele está acima de tudo. Se ele está junto, nem a morte pode chegar, querido. Mano, você vê que meio mar revolto, o barco parecia que ia virar, mas nem a morte conseguiu chegar, porque ele é o dono da vida. Se ele determinou, vai acontecer. Uma outra coisa também que nós podemos estar falando é que sobre que eles não perceberam lá na hora, que ele está no barco dormindo. E as águas, elas estão molhando também. Ele estava lá no barco, ele estava sendo molhado, estava ventando, o vento soprando bravamente, o vento, o mar balançando o barco. Mas, querido, nada disso despertou Jesus. A única coisa que despertou Jesus foi a voz do Filho dele. A nossa voz desperta Jesus. Quantas vezes estão dormindo, quem é pai aí sabe disso. Mesmo meio a um temporal, como foi essa noite, muita chuva, tudo, e nós estamos dormindo. Mas basta que o nosso filho fale, ou quando o bebê, que ele emita qualquer tipo de som, imediatamente nós despertamos. E é assim também com Deus. Nós somos filhos de Deus, basta que nós venhamos abrir nossa voz, nossa boca.
e falar. Quando nós falarmos, ele desperta, ele imediatamente vem e ao nosso socorro. E é assim, não que Deus esteja dormindo, mas Ele quer que você abra a sua voz e fale aquilo que peça socorro, venha falar aquilo que você está necessitando para Ele. Assim também, Ele não resiste, como eu falei, a nossa voz. Percebe que Ele manda, Ele determina que o mar e o vento ele se calem. Mas os discípulos, Ele ensina a caminhar. Em meio a isso tudo que nós estamos passando, quando nós abrimos nossa boca, Ele vai mandar que o mar e o vento se aquietem. Mas vai nos orientar e vai nos incentivar a caminhar. Muitas vezes nós vamos passar por tormentas que vão nos fazer esquecer que Ele está no barco conosco. Em meio àquilo, tudo que pode estar acontecendo, muitas vezes nós vamos esquecer que Ele está ali. E que vai fazer com que Ele se levante. É que nós temos que lembrar, é a nossa voz. No versículo 41, eles dizem um para o outro, amado, que é esse, quem é esse que até o... Não é? Versículo 41. E temeram com grande temor, e diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Querido, esse é aquele que aponta o seu destino. Ele está no barco com você e acorda quando ouve a sua voz. Basta que venhamos a crer e a obedecer. Nós poderíamos parar por aqui, porque tudo que eu estou falando não tem nada de novidade. Nós vimos isso no dia a dia, mas como eu falei, às vezes nós esquecemos. Mas vamos falar um pouco de um exemplo que eu gosto muito na Bíblia. Vamos falar um pouco sobre um personagem bíblico. Vamos dar esse exemplo que nós estamos na Bíblia. E nós vamos, assim, antes de começar a falar sobre ele, nós precisamos entender que mesmo com ele em nosso barco, ventos podem vir sobre nós, para que venhamos a estar preparados para chegar do outro lado, no lugar que Ele determinou para nós. E se Ele determinou, como eu falei, vá, não importa o que está acontecendo, vá, você vai chegar, você vai alcançar o outro lado. Podemos ver um grande exemplo disso, falando sobre a vida de José, que é bem conhecido, você já conhece, José, filho de Jacó. Ele era o filho favorito de Jacó, ele tinha as melhores túnicas, seu pai lhe dava sempre o melhor para ele. E mesmo ele ainda tinha a promessa de Deus que ele seria levantado acima de seus irmãos. Mesmo tendo a promessa, ele passou por várias situações que o mar estava bravio, o vento soprava, porque testaram a sua fé e o prepararam para que o que Deus tinha preparado para ele chegar onde Deus determinou. Ele foi vendido como escravo, por seus irmãos, ele foi caluniado, preso por causa de uma mulher. Eu não vou entrar em detalhes da vida de José, porque é bem conhecida, quem não conhece pode ir lá procurar e ver um pouco mais. Mas na prisão ele continua firme na fé, e Deus ouve a sua voz, manda que tudo se acalme, o levanta mesmo em meio à prisão e o coloca agora já preparado, onde ele determinou que era o destino dele. Então, amado, você vê, José, olha com tudo que José passou, e a fé dele não se abalou, ele continuou clamando a Deus, e Deus o levou ao seu destino, mesmo em meio àquele mar bravio. E eu tenho certeza que nós, se nós permanecermos firmes e com Deus, nós iremos chegar do outro lado, um lugar destinado por Deus para nossas vidas. Amados, mais uma vez eu quero estar orando para que nós venhamos a terminar essa palavra,
e que ela venha falar com vocês assim como tem falado comigo. Vamos estar orando, Senhor. Deus, eu sei que mesmo em meio à tempestade, o Senhor é conosco. Senhor, é que às vezes as situações, como nós somos homens, Deus, somos fracos, nós fraquejamos, Deus, e esquecemos que quem Deus permitiu que aquele vento soprasse, aquele mar balançasse, jogasse aquelas águas, estava ali para guardar. Que em nenhum momento o Senhor nos deixa só. Muito obrigado, Pai, porque eu tenho certeza que em meio a essa tempestade que estamos passando, Deus, que o mundo vem passando, que nós estamos passando aqui, ó Pai, no Brasil, Deus, o Senhor está conosco e nós vamos conseguir chegar do outro lado. Nós vamos chegar no destino que o Senhor determinou, porque se o Senhor falou que iria chegar, que o Senhor iria para o outro lado, nós não temos que ter dúvida. Se o Senhor falou que nós vamos ter um emprego novo, nós vamos ter. Se o Senhor vai trazer a cura, nós vamos ter a cura. Senhor, não importa o que for, se é cura, se é emprego, se é libertação, ou seja o que for, eu tenho certeza que tudo isso irá se cumprir. Que a tua palavra não volta atrás. O que o Senhor fala, o Senhor cumpre. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus.